RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Tribunal Penal Internacional emite mandados de captura do primeiro-ministro israelita e também de líderes do Hamas. Dirigentes israelitas negam envolvimento na morte do presidente iraniano, que já tem substituto. Chefe de Estado preside a abertura da Semana da África no extremo norte de Portugal. Em direto neste jornal, o Presidente da República. No Dia Internacional das Abelhas, apicultor de Santiago apela à não importação de abelhas que podem causar doenças, destruir colmeias inteiras e comprometer a produção agrícola em até 80%. Apostas nos Jogos Sociais da Cruz Vermelha de Cabo Verde podem ser feitos em formato digital e à distância a partir de quarta-feira. Transportes vão estar no cerne dos debates na Assembleia Nacional, que terá uma dupla sessão esta semana. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje um mandado de detenção a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e também para Yahya Sinwar, que é líder do Hamas. O Tribunal Penal Internacional também está à procura de mandados para o Ministro da Defesa de Israel, bem como para dois outros líderes importantes do Hamas. As acusações contra os dirigentes do Hamas incluem extermínio, assassinato, tomada de reféns, violação e agressão sexual durante a detenção. As acusações contra o primeiro-ministro de Israel e um eventual direcionamento e um outro direcionado ao seu ministro da Defesa incluem extermínio, causar fome como método de guerra, incluindo a negação de abastecimentos de ajuda humanitária, visando deliberadamente civis em conflito. O Tribunal com sede em Haia tem investigado as ações de Israel nos territórios ocupados ao longo dos últimos 3 anos e, mais recentemente, as ações do Hamas. Também ele tem o poder de acusar e julgar indivíduos pelos crimes mais graves no âmbito do direito internacional. Israel não é membro do Tribunal Penal Internacional e afirma que o tribunal não tem jurisdição sobre o país. Mas o tribunal decidiu que desde 2015 tem jurisdição sobre a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e também Gaza, depois de os palestinianos terem ratificado o Tratado da Fundação do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, como o Estado da Palestina. Nenhuma democracia no estilo ocidental teve até agora um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra algum dos seus líderes. Benjamin Netanyahu foi o primeiro. Há um mês, o primeiro-ministro israelita salientou que qualquer mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra altos funcionários do governo e também militares israelitas seria um ultraje de proporções históricas e que Israel tem um sistema jurídico independente que investiga rigorosamente todas as violações legais. Em resposta, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional salientou que ninguém está acima da lei. Contávamos ter neste momento o Presidente da República para começarmos a conversar sobre este e outros assuntos. O Presidente da República, que se encontra em Portugal, na zona de Bragança. Temos já em linha o Presidente da República. Senhor Presidente da República, muito boa tarde. Espero que esteja em linha e escutarmos em boas condições. Não o temos. Parece-me que estamos a ter alguma limitação ou então alguma falha na comunicação entre aquilo que pretendemos e aquilo que está a acontecer do outro lado. Seguimos neste jornal. Os acordos militares e a aproximação entre a Rússia e alguns países da CPLP não fragilizam necessariamente o bloco lusófono. A consideração é do embaixador Fernando Ouadon. Sobre a morte do presidente do Irão, Ibrahim Raisi, na sequência da queda de um helicóptero, o diplomata cabo-verdiano, na Reforma, diz que não terá influência na política do Irão, tanto a nível da região como a nível interno. Que o Irão é essencialmente, o regime é comanditado pelos líderes religiosos e neste momento o líder religioso máximo, que é quem confirma todas as grandes decisões do Irão, independentemente do Presidente da República, o Khomeini, mantém-se como líder. Aí sim, uma mudança do líder religioso máximo do Irão poderia significar uma alteração substancial da situação no Irão, interinamente, no interior do próprio país. Isso eventualmente poderia ter ou poderá ter consequências a nível da política externa. Não tendo sido o caso,
E sendo o Irão um país em que o líder religioso máximo está, digamos que acima do próprio Presidente da República, não na própria estrutura, mas na estrutura de comando, hierárquico em si também devido às questões religiosas, não se prevê uma grande alteração, que, como disse, as próprias autoridades não prevêem nenhuma alteração à sua política. O presidente que faleceu neste acidente era sim conhecido como um ultraconservador digamos que responsável pela repressão contra as mulheres, contra os críticos do sistema, tendo endurecido muitas vezes as posições conhecidas do Irão a nível de política interna. A nível da política externa não se prevê, pois, alterações, na minha opinião. Em relação aos acordos entre a Rússia e alguns países da CPLP, o diplomata da reforma considera-os normais. Para Fernando Adom, não significa fragilidade para o bloco lusófono a aproximação entre a Rússia e alguns países da CPLP. A organização é constituída por Estados. Os Estados, por isso chama-se uma organização intergovernamental, os Estados são Estados soberanos e os Estados decidem os acordos e as relações que pretendem desenvolver com cada um dos restantes países existentes. E, portanto, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Aliás, relembro que São Tomé e Príncipe, como Cabo Verde e como qualquer outro país, e no quadro da CPLP, qualquer outra ex-colónia portuguesa, são países soberanos e independentes, negociam com quem querem e bem entendem. O acordo militar entre a Rússia e São Tomé e Príncipe e o aproximar da Rússia com a Guiné-Bissau tem suscitado preocupação por parte de alguns partidos políticos e dirigentes de Portugal e não só. E o chefe de Estado reuniu-se com os estudantes cabo-verdianos na região de Bragança e os instigou a estudarem e a se capacitarem para ajudar no processo de transformação de Cabo Verde. A Líria Teixeira tem os pormenores. O Instituto Politécnico de Bragança é neste momento frequentado por 1.200 alunos cabo-verdianos. José Maria Neves, que está de visita à região, reuniu-se com a comunidade estudantil e apelou para que estes se engajem no processo de transformação de Cabo Verde. Cabo Verde está num momento crucial do seu desenvolvimento, 50 anos após a independência. Precisamos ter agora novas políticas, acelerar o passo no nosso processo de transformação e contamos essencialmente com a capacidade de criar, de inovar, de empreender desses jovens. As relações institucionais começaram há 2 décadas e já saíram do Instituto Politécnico 4.000 diplomados, segundo o presidente da instituição, Orlando Rodrigues. Na verdade, a comunidade de estudantes mais importante no seio da nossa instituição depois dos portugueses, e são alunos muito bem integrados, com sucesso académico normal, igual à média dos portugueses, e portanto diria que são 20 anos de uma experiência muito positiva. Quem avalia positivamente a integração dos estudantes cabo-verdianos é a estudante Márcia Andrade. Eu estou aqui há 3 anos e estou a fazer a língua para relações internacionais. A integração de estudantes cabo-verdianos aqui eu acho que é muito boa também. Há muitas atividades ao longo do ano com a comunidade cabo-verdiana mesmo e nós estamos sempre inseridos na nossa cultura. José Maria Neves está de visita à região norte até o dia 21 de maio com encontros com autoridades locais e com a comunidade estudantil em Bragança e Vila Real. E ao que parece não vamos ter o chefe de Estado aqui por questões de agenda. O evento no qual participa demorou para começar. Ele está neste momento a discursar, e o que lhe impossibilita de estar aqui connosco em direto para falarmos de vários assuntos, dentre os quais o mandado de prisão contra o presidente e o primeiro-ministro de Israel, bem como outros temas da atualidade internacional. Para já, ele já se pronunciou sobre o acordo entre a Rússia e São Tomé. Vamos escutar o que disse, o que pensa o chefe de Estado cabo-verdiano. O que devemos respeitar são as decisões soberanas dos diferentes Estados, não é? E é claro que nós temos de trabalhar no quadro da CPLP para defender determinados princípios e valores que são essenciais até para o futuro da humanidade. Condenamos veementemente a invasão da Ucrânia e achamos que
deve, o mais rapidamente possível, com a participação de todos os intervenientes, haver negociações para a paz. E assim como também condenamos a excessiva reação de Israel em relação aos ataques terroristas de 7 de outubro. Reação de Israel, que acabou por ditar então um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelita e também contra o ministro da Defesa, o que deve também acontecer ainda hoje, para além de dirigentes do Hamas que também estão a ser visados pelos mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional. Continuando ainda com a política desta feita, a política interna, o grupo parlamentar do PAICV classifica o setor dos transportes como a área mais decadente na governação do Movimento para a Democracia. O PAICV vai interpelar uma vez mais o ministro dos Transportes sobre as políticas do setor e quer esclarecimentos sobre a saída da Bestfly do mercado e a solução que que está a ser gizada para se resolver o problema atual, conforme o José António dos Reis. O deputado e dirigente do PAICV, Fidel de Pina, justifica a chamada do ministro do Turismo e Transportes ao Parlamento com a necessidade de esclarecer os cabo-verdianos sobre a saída da Bestfly do mercado nacional e, consequentemente, as soluções para os transportes aéreos interilhas. Os trabalhadores não estão a receber salário. Grande parte dos pilotos já saíram de Cabo Verde. Temos essas famílias que estão numa situação de indecisão e não há qualquer resposta nem da Bestfly nem por parte do governo. O governo decidiu trazer novamente a TSCV para os transportes domésticos interilhas e foram feitos, portanto, 2 contratos wet leasing com a companhia de Mauritânia e com a companhia de Senegal, que ainda nós não conhecemos os meandros deste contrato e esperemos que não seja um contrato novamente leonino. Um outro ponto forte da sessão plenária de maio será o debate com o primeiro-ministro sobre o crescimento e emprego. O maior partido da oposição nota que o crescimento econômico do país está longe do prometido pelo Movimento para a Democracia. Para Fidel de Pina, o crescimento de Cabo Verde tem sido com base em gastos com a máquina pública e sem reflexo nas condições de vida das pessoas. Mas também é a base daquilo que é a arrecadação de impostos. Não há grandes investimentos por parte do atual governo, não temos grandes obras no país e, por outro lado, nós temos um crescimento que não tem tido um impacto, portanto, na economia. Um impacto naquilo que são o rendimento das pessoas, na criação de empregos ou, em conclusão, na melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Aliás, de 2016 a 2023, nós temos tido uma economia que tem destruído postos de trabalho. Segundo os dados do INE, estamos a falar na destruição de cerca de 19 mil postos de trabalho. Ainda na proposta da agenda para a sessão plenária de maio, que começa amanhã, estão 13 iniciativas legislativas. E o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, em balanço das jornadas parlamentares para as sessões plenárias deste mês, promete esclarecer os cabo-verdianos sobre os ganhos e perspectivas de crescimento do país. Na ótica do partido que sustenta o governo, ao longo da sessão que se inicia amanhã, o ponto alto será o debate com a tutela do turismo e transportes, a transformação da TACV num grupo maior e a adaptação ao sistema low cost. No que concerne ao debate com o chefe do governo sobre o crescimento econômico e emprego, o MPD vai explicar que, graças a medidas tomadas pelo governo, a economia cabo-verdiana está a crescer com o produto interno bruto estável em 5% este ano 2024 e com a previsão de 5,4% no próximo ano, conforme a Joana Lopes. Sob proposta do maior partido da oposição, um dos assuntos da primeira sessão plenária vai ser o debate com o ministro do Turismo e Transporte, ocasião em que, conforme a porta-voz do grupo, a deputada Antoneta Vieira, o MPD vai levar ao conhecimento dos cabo-verdianos informações relativas aos ganhos conseguidos e às perspectivas para o setor dos transportes aéreos. A TAC retomou no dia 26 voos de carreira regular para Cabo Verde, depois de 3 anos de suspensão na ligação. O anúncio do início de operações de companhia aérea low cost EasyJet, que começará a voar para Cabo Verde a partir de 29 de outubro. As companhias aéreas da Hungria e de Cabo Verde vão operar até 7 frequências por semana entre os dois países. Sucessos a Cabo Verde e que venham mais companhias aéreas para trazer turistas e transportar cabo-verdianos.
Não podemos estar a tapar o sol com a peneira. A solução da TSV requer a sua integração num grupo maior, seja pela via de privatização ou parceria estratégica. Adaptação ao sistema de low cost, melhoria da eficiência da gestão operacional. E na segunda sessão, o assunto principal será o debate proposto pelo governo à volta do crescimento econômico e emprego. A deputada, eleita pelo Círculo Eleitoral do Maio, diz que a sua bancada vai explicar que a economia cabo-verdiana está a crescer e o desemprego a diminuir. O crescimento do PIB real deverá manter-se estável em 5% em 2024 e o aumento para 5,4% em 2025. A taxa de inflação mantém uma trajetória descendente, atingindo níveis mais consistentes, com o objetivo de estabilidade dos preços. Quanto à taxa de desemprego, em Cabo Verde desceu para 10,3% em 2023, segundo o relatório sobre os indicadores do mercado de trabalho do inquérito Multi-Objetivo Contínuo 2023 do INE. A população desempregada registrou uma diminuição de 6,8% relativamente ao ano de 2022 e a taxa de desemprego situou-se em 10,3%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais do ano de 2022. Além dos debates, mais 5 propostas de lei estão agendadas para as sessões plenárias deste mês. Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 16 minutos e meio. A Associação dos Armadores de Pesca aplaude o propósito do governo em não vender os terrenos onde se encontra a ONAV no Mindelo. O presidente da associação, Susano Vicente, diz que o Ministério do Mar andou bem nesta matéria, tendo em conta vários pedidos já feitos para a concessão deste espaço para projetos turísticos. De facto, a ONAV não está à venda. Afirmar que a história dos estaleiros navais da ONAV remonta à segunda metade do século XIX e continua sendo um dos pilares que sustenta o setor das pescas ao nível nacional. Mesmo depois de ser desmantelada e destruída por um grupinho muito bem identificado e por objetivos obscuros ainda por esclarecer. Relembrar que o governo de Cabo Verde, reconhecendo a importância estratégica desse estaleiro para o setor de construção, reparação e manutenção naval das embarcações de pesca e náutica de recreio, está investindo mais de 17 mil contos na sua recuperação. Reafirmar a intenção da Associação dos Armadores de Pesca é manter-se na defesa deste património público e em oposição à insistência de pessoas ou grupos muito bem identificados que querem, a todo custo, vender terrenos na ONAV. O presidente da Associação dos Armadores de Pesca não entende a insistência, diz, de um grupinho muito bem identificado de pessoas que pretende comprar os terrenos dos estaleiros da ONAV. Os cabo-verdianos devem repudiar a todas e qualquer atitudes daqueles que almejam obter direitos sobre patrimónios públicos para depois vendê-los a ratalho a interesses estrangeiros, a troco de não saber o quê. Já tínhamos dito e voltamos a repetir, este projeto de desmantelar a ONAV para vender a ratalho nasceu inquinado e todos aqueles que o apoiarem estarão igualmente inquinados. Manteremos firmes na defesa do estaleiro naval e do setor das pescas. Rejeitamos categoricamente a toda e qualquer proposta de transferir o estaleiro naval da ONAV para a zona de Cova de Inglesa. Não permitiremos que Cova de Inglesa seja destruída. A Associação dos Armadores de Pesca agradece a firme determinação do Ministro do Mar em não ceder face aos sucessivos pedidos para a concessão dos terrenos da ONAV e da Cabnave face à utilidade dos mesmos no âmbito do Hub da Economia Azul que tem São Vicente como centro. E no dia em que se assinala o Dia Internacional das Abelhas, um apicultor de Santiago, António Gomes, apela à não importação de espécies de abelha e a queima de ninhos, duas práticas que podem trazer ninhos, colmeias, duas práticas que podem trazer doenças como varrose, conhecido por varroa, e que extinguem famílias inteiras de abelhas. Por além de responsáveis pela polinização das flores, o apicultor assegura que a destruição das colmeias significa reduzir até 80% da produção agrícola, conforme a Nanivage. Face à expansão das cidades, o apicultor fala na necessidade de fazer o resgate das colmeias nos prédios e outros espaços frequentados pelas pessoas,
com auxílio de técnicos da área. Tó Gomes, que desaprova a queima das colmeias. Queimar o enxame, pôr lume e resgatar o mel para benefício da pessoa que faz isso. Está errado, porque estamos a eliminar uma família que é importante na polinização das flores que fazem parte da agricultura, da produção agrícola, e não só, da flora autóctone. É o principal papel da abelha, é a polinização, e que nos ajuda com certeza, porque se não tivermos abelhas, provavelmente a produção agrícola diminui provavelmente uns 80%. As espécies existentes no país são saudáveis, por isso Tó Gomes faz outra chamada de atenção no sentido da não importação de outras espécies. A nossa abelha aqui, ela é muito higiênica, ela tem poucas doenças naturais. Há doenças que em toda a parte do mundo tem, aqui não existe, por isso simplesmente. Exemplos? A varroa, que é um parasita que destrói uma família inteira. Há também a cólera de inseto, que também aqui não existe. E daí também que devíamos fazer uma chamada de atenção. Tem pessoas que, por iniciativa própria, podem querer trazer abelhas de fora, e isso vai fazer um grande dano, que é trazer essas doenças. Por serem uma mistura das espécies europeia e africana, as abelhas cabo-verdianas são defensivas. A retirada de imediato do verão é uma medida inteligente, explica o apicultor. A questão do ataque massivo. Veio uma, atacou, o ferrão fica lá, fica a bombar o veneno e ao mesmo tempo emite um hormona que chama as outras abelhas. Portanto, há uma atração para o ataque, para defenderem, não é? Então, aí sim, mesmo uma pessoa que não seja alérgica pode morrer devido ao excesso de veneno, tanto que entra no corpo. Tó Gomes aconselha a deslocação dos ninhos numa distância para lá dos 3 km do local encontrado, assim como a higienização do espaço para evitar que as abelhas voltem a fazer ninhos. E uma equipa multidisciplinar encontra-se reunida a partir de hoje até 28 na Ilha do Sal para discutir e alinhar as estratégias do novo plano de emergência municipal a ser socializado e apresentado. O plano vai definir as operações, responsabilidades e respostas a situações de emergências e em caso de catástrofes naturais, conforme o Vítor Sousa. A reunião desta equipa multidisciplinar tem por missão a elaboração do plano de emergência municipal, onde estarão definidas as responsabilidades e a ação que cada entidade deve desenvolver em caso de catástrofe e calamidade na Ilha do Sal. A intenção é adequar o plano aos novos desafios e aos dias de hoje, conforme nos conta o vereador municipal da Proteção Civil na Ilha do Sal, Idércio Pinto. Aqui na Ilha do Sal arrancamos esse trabalho porque o plano já se encontra desadequado à realidade hoje da ilha e do país, as adversidades que têm estado a acontecer nas várias partes do mundo. Por isso nós tomamos a iniciativa hoje de arrancar com esse plano. E, contudo, contamos sempre com a Comissão Nacional da Proteção Civil, do Conselho Municipal da Proteção Civil, todas as entidades aqui da ilha e o Serviço Nacional da Proteção Civil, bem como também um apoio técnico da Câmara de Cascais, que deslocou, que logo na primeira hora prontificou a apoiar-nos na elaboração desse Plano Municipal da Proteção Civil. Os serviços de proteção civil na Ilha do Sal têm vindo a dar respostas a situações de emergência na ilha, mas existem fragilidades e pontos a serem melhorados. Ainda nós não tivemos nenhuma situação de catástrofe de calamidade diretamente relacionada com o Serviço Municipal da Proteção Civil, mas nós temos que estar ao nível dessas situações. Nós sabemos que temos os riscos naturais aqui na ilha, nós temos riscos de cheias, por exemplo, temos zona baixa em Santa Maria, temos alguns incêndios aqui a nível urbano, mas temos conseguido dar resposta nesse sentido nos bairros de assentamento. Quer dizer, neste momento são um bairro de assentamento informal, acaba por ser um risco para nós. Temos a situação que passou durante a altura do furacão Fred em 2015. Nós aprendemos com isso. Temos a pandemia, também aprendemos com a pandemia no sentido de dar a resposta na pandemia. E nós, esses acontecimentos que houve aqui na Ilha Sal, tiramos relações, temos apostado em mais elementos, mais meios, capacidade de formação em diversas matérias e, contudo,
temos agora a calcular com a vinda de mais aeronaves para a Ilha do Sal, e isso vai nos trazer também um desafio de apostar mais naquele de, podemos dizer, equipamentos, meios humanos e capacidade de intervenção em situações de emergência da proteção civil. Depois de 2 semanas de discussão, o documento passará por consulta pública, para depois ser submetido à aprovação da Assembleia Nacional e pelo Conselho Nacional de Proteção Civil. E no final será apresentado como o novo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Ilha do Sal. E o diretor dos serviços de neonatologia do Hospital Agostinho Neto, António Cruz, reafirmou hoje que o banco de leite humano é um serviço primordial para os serviços de neonatologia e que tem ajudado muito a salvar a vida de muitas crianças prematuras. António Cruz falou à Rádio de Cabo Verde à margem das atividades comemorativas do Dia Mundial da Doação de Leite, que foi assinalado ontem, conforme apurou a Carmelita do Rosário. O Dia Mundial da Doação de Leite é assinalado este ano com o lema Amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida. E muitas vidas são salvas porque existe na retaguarda um banco de leite humano que, sem estes serviços, a vida muitas vezes, sobretudo as prematuras, pode ficar em causa. Ressalva o diretor dos serviços de neonatologia do Hospital Agostinho Neto, António Cruz. Temos esse banco de leite que nos dá suporte à alimentação a essas crianças. E principalmente leite materno, porque podíamos alimentar com leite artificial, mas leite materno é um leite diferente, para melhor, do leite adaptado, porque esse leite materno é um leite vivo, um leite dinâmico, que tem imunoglobulinas que protegem essas crianças que são prematuros, que de já são prematuros também no sistema imunitário. Esses leites têm imunoglobulina que vai proteger essas crianças de ter infecção. Portanto, é um leite especial. É um leite humano que é especial, que é apropriado, 100% apropriado para os nossos recém-nascidos. O diretor dos serviços de neonatologia do Hospital Agostinho Neto que afirma a importância da doação de leite para a vida dos recém-nascidos. O pediatra António Cruz aproveita para apelar às mães que têm esta possibilidade que doem a leite, porque mais que doar leite é salvar uma vida. Agora ainda não tivemos falta de leite materno humano para alimentar os nossos prematuros, mas muitas vezes temos risco de ruptura de estoque. Por isso, nesse sentido, fazemos um apelo a todas as mães que estão a alimentar as suas crianças e têm excesso de leite materno, que façam doação no banco de leite materno, leite humano, para podermos ajudar a salvar vidas de nossas crianças. Dia Mundial de Doação de Leite, assinalado na cidade da Praia com várias atividades. Destacam-se homenagens às doadoras de leite humano e doadores de frascos de vidro que servem para a conservação do leite. 13h28, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A nova plataforma de jogos sociais em Cabo Verde vai estar disponível para apostas a partir da próxima quarta-feira, depois da manhã. Uma inovação que, segundo o presidente da Cruz Vermelha, Arlindo Carvalho, terá 2 dimensões. Tanto a dimensão digital e a dimensão física. Isso quer dizer que os apostadores, querendo, podem jogar recorrendo-se a uma agência, né, já com suporte tecnológico e integrado no sistema da internet, mas também poderá jogar na plataforma digital, socorrendo-se de aparelhos como telefones, tablets, computadores e outros dispositivos que tanto carregam a internet. Portanto, por um lado. Por outro lado, vamos unificar todas as ilhas, ou seja, todos os apostadores poderão jogar em pé de igualdade e ter acesso, portanto, à plataforma central a qualquer momento, através das suas apostas, e o fecho, portanto, das apostas será automático. A informatização dos jogos, destaca Arlindo Carvalho, vai também permitir à Cruz Vermelha internacionalizar os seus serviços. Temos já países interessados na nossa plataforma e estamos em fase de conversações para ver como, portanto, conciliar os interesses deles com os nossos interesses. Será que vamos, portanto, vender por simplesmente a plataforma, já que nós somos titulares do direito? Será que vamos desenvolver parcerias estratégicas? Será que vamos fazer troca de serviço? São vários cenários que nós estamos a equacionar, sendo certo que ainda
No mês de julho vamos receber aqui um dos interessados, que é a Cruz Vermelha da Quênia, que também tem uma solução muito interessante em matéria de prestação de serviços no domínio de saúde e cuidados e no desenvolvimento da capacidade institucional da organização. Temos o Togo, enfim, temos Angola, temos Moçambique, temos Guiné-Bissau, todos estão interessados em associar-se com a Cruz Vermelha de Cabo Verde. Com os jogos online, os prémios vão ser melhorados, mas a Cruz Vermelha estará atenta à dimensão social das apostas para garantir a moderação dos apostadores, anuncia Arlindo Carvalho. E jamais vamos começar com 500 contos, assim como agora. Vamos começar com um mínimo plafond de 2.000 contos. E o sistema, como é um jogo social, não pode atrair as pessoas ao ponto de aquilo se tornar um vício. Temos essa dimensão da vida das pessoas. É por isso que o próprio sistema, ao acumular, portanto, os prémios até um certo montante, salvo era até 50 milhões de cabo-verdiano ou mais, distribui aquilo automaticamente. Não havendo o primeiro lugar, será o segundo a receber. Não havendo o segundo, será o terceiro. Não havendo o terceiro, será o quarto. E vamos ter muitos prémios, porque neste momento, portanto, no Totoloto temos só primeiro, segundo e terceiro prémio. No Joker, que temos até quarto, vamos ter vários prémios. Depois do lançamento oficial da plataforma previsto para depois de amanhã, a Cruz Vermelha vai desenvolver uma extensa campanha de esclarecimento sobre as novas regras dos jogos sociais. Para instalar a nova plataforma, a Cruz Vermelha investiu cerca de 500 mil contos. Já ultrapassamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 31 minutos e meio. Israel não comentou formalmente as mortes do presidente iraniano Ibrahim Raisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros, mas funcionários israelitas disseram sob anonimato a vários órgãos de comunicação social internacionais que o país não está envolvido na queda do helicóptero e que não se tratou de um ato de sabotagem. A análise de Israel admite ainda que a morte das duas figuras do regime iraniano não deverá alterar significativamente as relações entre os dois países. A Mossad, que é a agência de espionagem israelita, tem sido responsabilizada por vários assassinatos e atentados bombistas no interior do Irão nos últimos anos, e a sua força aérea tem bombardeado alvos iranianos no Líbano e também da Síria, mas o país raramente comenta estas atividades. Nos últimos meses e após o início do conflito entre Israel e o Hamas, o falecido presidente iraniano decidira lançar um ataque com drones e mísseis contra Israel, que tem atacado grupos apoiados pelo Irão. O Hamas, por seu lado, emitiu uma declaração de agradecimento ao presidente iraniano e também ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, ambos falecidos na queda do helicóptero, e o Hamas emitiu a declaração de agradecimento pelo apoio prestado na guerra contra o Israel. Na sequência da morte do presidente iraniano, o líder supremo do Irão nomeou Mohamed Mokber para a presidência interina do país, o primeiro vice-presidente de 68 anos, considerado discreto. Contudo, o político já ocupou posições proeminentes da estrutura de poder do Irão, nomeadamente nas fundações, aliás, de solidariedade, grupos alimentados por doações e também bens apreendidos após a Revolução Islâmica de 1979 do Irão, que tem um importante papel na economia iraniana, estas fundações. E o novo presidente é considerado muito próximo do líder iraniano, ele que era primeiro vice-presidente, 68 anos, então tem 50 dias para organizar novas eleições para que os iranianos possam escolher o seu novo presidente. Da Espanha, chega-nos a informação de que o presidente da Argentina, que faz parte da família política da extrema-direita, que encontra-se reunida em Madrid, que durante um evento organizado por Vox, que é o partido da extrema-direita da Espanha, o presidente da República de Israel, aliás, o presidente da República da Argentina, teria referido ao socialismo como sendo maldito e cancerígeno, depois de acrescentou que, afirmando que cambada de gente aparafusada ao poder e que níveis de abuso pode gerar, mesmo quando tem uma mulher corrupta, digamos, suja, e tira 5 dias para pensar nisso, fazendo referência indireta ao primeiro-ministro espanhol e a sua esposa, acusada de corrupção. Na sequência destas palavras do presidente da Argentina, o governo da Espanha decidiu retirar a sua embaixadora de Buenos Aires, e isso está a causar alguma celeuma, uma vez que o Partido Popular Espanhol, que é o principal partido da oposição, condenou as palavras do presidente da Argentina, considerando a intromissão nos assuntos internos da Espanha. Contudo, o porta-voz do Partido Socialista achou que condicionar as relações entre os dois Estados por causa de uma referência feita à mulher do
do primeiro-ministro espanhol, que é exagerado, por isso que pede moderação ao governo da Espanha nesta sua posição de retirada de sua embaixadora da Argentina, e mesmo disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, disse mesmo que se o governo da Argentina, a presidência da Argentina, não pedir desculpas públicas, que a Espanha pode então parar com as relações de cooperação entre os dois países. E o líder do Partido Popular disse que a mulher de Pedro Sánchez não é um assunto de Estado, por isso que é exagerada a posição do governo espanhol em ter retirado a sua embaixadora de Buenos Aires e de também estar a equacionar mesmo romper as relações diplomáticas com a Argentina, caso o governo da Argentina não peça perdão público. Já temos 13h35 Vamos agora ver como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já, em termos de movimentação marítima, temos um fraco movimento neste momento. Temos apenas o Dom Tututa a navegar a norte de São Vicente, vai em direção ao porto de Tarrafal, em São Nicolau. Chegada prevista 13h40, não vai chegar às 13h40, na posição onde se encontra o Dom Tututa, não pode chegar antes das 16 horas, pelo que não conto com o Dom Tututa em Ribeira Brava, em Tarrafal, antes das 16 horas. No movimento aéreo, temos neste momento, partiu da Ilha do Sal e vem para a praia um aparelho da TACV, que com chegada prevista às 2h10 no aeroporto aqui da praia. Da praia partiu o voo da TAP que vai para Lisboa e com aterragem prevista no aeroporto da capital portuguesa às 6h27. De São Vicente também uma outra aeronave da TAP partiu, vai chegar um pouco antes em Lisboa, às 6h10. E da praia partiu em direção aos Açores o voo da SATA, que neste momento está praticamente a meio do percurso entre os dois arquipélagos, com a chegada prevista às 4h59 aí nos Açores. Portanto, é o que nos compete dizer. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Por hoje, segunda-feira, 20 de maio, o sol despontou às 6h04 e o pôr do sol será às 18h56 A lua encontra-se na fase gibosa crescente, começa o dia visível no céu, de maneira que primeiro aconteceu o ocaso lunar, aconteceu às 3h47 pelo oeste, mas não fique triste que a lua volta a sair daqui a pouco pelo sudeste, quando forem 16h31. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10h37 e a seguinte será às 22h56. A primeira pré-mar às 4h41 já aconteceu e a seguinte será daqui a pouco, quando forem 16h46. E os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 11h15 e a seguinte às 23h29. A primeira pré-mar será às 5h16 e a seguinte às 17h22. Em relação à pesca, amanhã, terça-feira, será um dia regular, sendo os melhores momentos das 9h52 até às 11h52, portanto, de manhã, ou então das 22h11 até às 0h11. Fim de linha, não sem antes recapitularmos os títulos dos principais assuntos abordados. Tribunal Penal Internacional emite mandados de captura do primeiro-ministro israelita e também líderes do Hamas. Dirigentes israelitas negam o envolvimento na morte do presidente iraniano, que já tem substituto. Chefe de Estado preside a abertura da Semana da África no extremo norte de Portugal. No Dia Internacional das Abelhas, apicultor de Santiago apela à não importação de abelhas que podem causar doenças, destruir colmeias inteiras e comprometer a produção agrícola em até 80%. Apostas nos Jogos Sociais da Cruz Vermelha de Cabo Verde podem ser feitos em formato digital e à distância a partir de quarta-feira. Transportes vão estar no cerne dos debates na Assembleia Nacional, que terá uma dupla sessão esta semana. Ficamos por aqui. Às 14, em títulos, o amigo ouvinte poderá acompanhar também aquilo que de essencial aconteceu neste jornal e às 15, atualização informativa. Boa tarde e um bom almoço. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. 13h.